Gojira Minus One é um filme lançado em 2023 que foi produzido pelo Estúdio Toho e dirigido pelo Yamazaki Takahashi. Os últimos filmes do personagem até então tinham sido feitos pela Legendary nos Estados Unidos, que é o Godzilla vs Kong, que é de 2021, e o Godzilla King of the Monsters, que é de 2019. Antes disso, a Toho tinha lançado em 2017 e 2018 uma trilogia de longas de animação, e o último live action com Gojira tinha sido o Shin Gojira de 2016, dirigido pelo Higuchi Shinji e pelo Ano Hideaki. Mas apesar dessas produções estadunidenses terem sido as mais recentes ali até então, o Yamazaki meio que vai ignorar tudo isso, e as relações que ele estabelece, apesar de serem de oposição, são com o último filme japonês que foi o Shin Gojira. Inclusive a Hamabi Minami, a atriz que interpreta a Noriko, quando estava por filme ser lançado, ela falou que estava muito ansiosa porque fazia 7 anos que não tinha um filme do Gojira e que ia ter que lidar com todas as expectativas do público. Basicamente ela ignorou tudo que foi feito nos Estados Unidos e só contou pra ela o Shin Gojira. E o Yamazaki ele vai pensar o Gojira Minus One um pouco como uma oposição de alguns elementos que estão lá no Shin Gojira. Enquanto o Shin Gojira é um filme extremamente burocrático, e ele é burocrático intencionalmente, o Ano e o Higuchi, eles estão falando sobre a burocracia ali excessiva que é inerente ali à cultura japonesa, e as relações dos protagonistas enfrentando o monstro são relações extremamente impessoais, né? São burocratas trabalhando, fazendo o serviço deles. O Yamazaki ele vai pelo outro lado, ele vai ser extremamente emotivo, ele vai ser extremamente pessoal no filme dele. No Gojira Minus One, o protagonista, que é o Shikishima Koichi, o Koichi ele enfrenta o Gojira, mas a birra dele é extremamente pessoal, né? O Yamazaki parece que ele tá muito se inspirando em Moby Dick, né? O Capitão Ahab, que tem aquela rixa pessoal com a baleia e persegue ela, persegue o monstro. E o Koichi ele vai duplicar essa relação, mas vamos aos poucos, assim. Gojira Minus One é um filme bastante autoral e tem bastante as marcas do trabalho do Yamazaki ali. O Yamazaki ele é um autor que ele tem bastante experiência fazendo efeitos especiais e animação, e esse foi um dos motivos de chamarem ele para fazer o Shin Gojira, né? Um cara que domina a técnica dos efeitos especiais e que manja bastante de animação e CGI, né, para fazer o monstro. Mas no trabalho dele é bastante comum ele pegar obras que já são consagradas, personagens já queridos pelo público, e fazer releituras em que ele cita, ele demonstra bastante respeito aos originais, mas ao mesmo tempo ele coloca elementos novos naquelas histórias. E ele faz isso tendo bastante costume em fazer filmes que são extremamente emotivos. Ele trabalha muito com vínculos emocionais entre personagens. E para fazer isso, muitas vezes ele usa a estrutura familiar, familiares, amigos, pessoas íntimas, e a partir daí trabalhar as relações afetivas entre elas. Os filmes do Yamazaki costumam ter bastante coração. É meio que o oposto a um filme do Christopher Nolan. E tem algumas animações do Yamazaki que eu gosto muito. Por exemplo, o Doraemon Stand By Me e o Doraemon Stand By Me 2, que são longas de animação, em que ele adapta histórias em quadrinhos lá do Fujiko F. Fujio, só que ao mesmo tempo que ele adapta, ele reconta a origem do Doraemon, né, o Nobita, que é aquele guri azarado, incompetente, que parece que é destinado ao fracasso, daí os descendentes dele do futuro, através de uma máquina do tempo, mandam um gato robô para ajudar ele, para ele ser alguém de sucesso na vida, e os descendentes deles não terem que viver à sombra do fracasso do Nobita. Yamazaki ele vai recontar essa história, mas ao mesmo tempo ele vai botar elementos novos, que é o Doraemon e o Nobita viajando para o futuro, para tentar salvar o relacionamento que o Nobita vai ter com a Shizuka, e eles se casarem no final. Então Yamazaki ele cita a origem do Doraemon, ele reapresenta as histórias originais lá do Fujiko F. Fujio, mas ao mesmo tempo ele traz elementos novos para a história que são sobre as relações afetivas e os vínculos familiares entre os personagens. Daí no Doraemon Stand By Me 2, em vez de eles irem para o futuro, eles vão para o passado, porque o Nobita vai encontrar a avó dele que faleceu, e ele quer ter mais lembranças, memórias com a avó dele, e recuperar um vínculo com a avó dele. Outra animação do Yamazaki que eu gosto bastante é o Dragon Quest Your Story, que é uma adaptação do videogame Dragon Quest V do Super Famicom, que eu acho que é de 1992. E a história do Dragon Quest V também é uma história de família, de vínculos afetivos, né? É um rei exilado que perde a rainha dele, mas ele consegue fugir com o filho. Ele acredita que o filho vai ser o herói que vai derrotar lá o grande rei demônio. No processo, o menino
acaba perdendo o pai dele, ele constrói uma nova família, depois ele tem que resgatar a mãe dele, que ele descobre que está viva. Então é uma história de 3 gerações. Uma família, através de 3 gerações, recuperando os vínculos e se ajudando ali, cooperando e salvando o mundo. E ao mesmo tempo que ele reconta a história do Dragon Quest V, ele coloca uma reviravolta que conversa com as pessoas que jogaram Dragon Quest V lá na década de 1990 e tem um vínculo afetivo com o jogo. Então, de novo, uma história sobre vínculos afetivos em que ele retoma uma tradição, mas ao mesmo tempo ele inova. Outra animação dele que eu acho legal também é o Lupin Sensei The First, que é o Lupin Sensei, o Lupin III, um personagem do Monkey Punch, uma história em quadrinhos que ele também faz uma adaptação, que seria o neto do Arsène Lupin, o personagem lá da literatura dos Ladrões Cavaleiros. Só que no Lupin Sensei The First, o Lupin III, ele tem que encontrar um tesouro que foi escondido pelo avô dele, o Arsène Lupin. Então a história é que ele pega e respeita aqueles personagens lá do Monkey Punch, mas ao mesmo tempo ele coloca elementos novos, mas ele cita a origem, ele cita os personagens originais do século XIX que inspiraram a história em quadrinho do Lupin Sensei. Então de novo, é tradição ao mesmo tempo que inovação e vínculos afetivos. O Lupin III recuperar o vínculo com o avô dele, esse grande ladrão cavaleiro, herói do passado. Então nas obras do Yamazaki ele costuma fazer muito isso, pegar tradições, personagens consagrados, respeitar as tradições, ao mesmo tempo inovar e fazer filmes bastante sentimentais com vínculos afetivos entre personagens que geralmente são amigos muito próximos ou familiares. É uma coisa que aparece bastante na obra do Yamazaki. E esse título, Gojira Minus One, Gojira menos um, né? Por que dele? Primeiro porque a história desse filme, ela começa em 1945, sendo que o Gojira original é um filme de 1954, em que a história se passa em 1954. Então é um menos um, porque é o Gojira aparecendo antes do Gojira original. Uma história do Gojira que se passa num período histórico anterior àquele em que ele foi mostrado pela primeira vez. Mas também é um minus one, um menos um, porque o Gojira chega no Japão de 1946, que é o Japão que recém foi derrotado no final da Segunda Guerra Mundial. É um Japão devastado. O Gojira chega para destruir o Japão, só que o Japão já está destruído. Então ele vai destruir a destruição, né? Um Japão que não vai chegar no zero, ele vai estar no negativo de tanto que ele vai sofrer os danos. E se o Shin Gojira do Anno e do Higuchi, ele falava muito sobre o grande terremoto ali de 2011, sobre o acidente da usina nuclear de Fukushima, aqui no Minus One, o Yamazaki vai trabalhar muito como Gojira para uma alegoria para os traumas japoneses. A ideia do trauma vai ser muito forte, né? E o trauma é um sofrimento em que uma pessoa passa, mas que mesmo depois que o evento que causou aquele sofrimento já acabou, a pessoa não consegue se desvincular dele, né? Esse sofrimento, essa dor, ela volta. Ela fica rememorando e revivendo e ressentindo a dor várias vezes, mesmo depois do ato que causou a dor já ter fisicamente se encerrado. E o Gojira aqui vai ser muito uma personificação dos traumas do Japão. A história começa em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, e o protagonista, o Shikishima Koichi, ele é um piloto das Forças Armadas japonesas, só que ele é um piloto que serve na Shinpu Tokubetsu Kogekitai, que é a Força de Ataque Especial Vento Divino, também conhecida pelo apelido Kamikaze. Eram aqueles pilotos que a Força Armada japonesa usou no final da Segunda Guerra Mundial para fazer ataques suicidas. Eles pegavam jovens que recém tinham se alistado no exército, que não tinham muita experiência, então perder eles não seria uma grande perda material para o exército, né? Eles eram considerados pessoas descartáveis por serem jovens sem experiências que não tinham cargos importantes. Ensinavam para eles o básico, que era pilotar o avião, colocavam eles nos aviões que nem eram grande coisa, que também poderiam ser descartáveis, tiravam o armamento, botavam um pouco de combustível para encher de explosivos e eles se atirarem nos alvos dos inimigos estadunidenses e se explodirem em ataques suicidas e levar o máximo de inimigos possíveis. Então eram sujeitos que eram vistos como descartáveis. Geralmente eram filhos de camponeses, jovens do interior, e tinha toda aquela doutrinação para eles acreditarem que eles estavam servindo o país. Aquilo era o melhor que eles podiam fazer para salvar e defender a pátria deles. Além de toda aquela tradição japonesa da ideia de que moral é cumprir os papéis que se esperam de vocês. O exército, a nação, o imperador esperam que eles cumpram o papel deles, que é fazer aquele ataque suicida. Então não fazer esse ataque suicida seria uma vergonha, seria quebrar os protocolos dentro daquela sociedade e perder todo o respeito pelas pessoas, pelos pares e pelos superiores. Então todos os valores daquela sociedade do Koichi entregaram para ele o papel
que é de fazer um ataque suicida e esperam que ele cumpra aquele papel. Então tem toda uma pressão para que ele execute essa tarefa. Só que o Koichi ele ficou com medo. E ao mesmo tempo que ele ficou com medo, ele recebeu uma carta da mãe dele pedindo para ele voltar para casa vivo. Nisso, ao invés de fazer o ataque suicida, ele mente que o avião dele está com defeito e aterriza num aeroporto de manutenção que fica na Ilha Odo. E a Ilha Odo é o Yamazaki já fazendo referências, né, invocando a tradição, porque no primeiro filme do Gojira, no Gojira de 1954, é na Ilha Odo que o Gojira aparece pela primeira vez. Já no último filme até então do Gojira, que é o Shin Gojira de 2016, a Ilha Odo é o lugar também onde o Gojira foi avistado pela primeira vez e onde batizaram ele com esse nome Gojira. Então a Ilha Odo está toda associada com uma ideia da origem do Gojira e é lá que fica o aeroporto de manutenção dos aviões de kamikaze. Então ele aterriza lá, isso em 1945, mentindo que o avião dele está estragado, mas o avião não está. Só que enquanto ele está lá, aparece do nada uma criatura que era mitológica para o povo da Ilha Odo, que é o Gojira, um dinossauro que existia ali naquela região. E de novo aí o Yamazaki fazendo referências às tradições. No Gojira original de 1954 e no segundo filme, o Gojira no Gyakushu de 1955, é explicado que o Gojira ele é um dinossauro que sobreviveu, um Gojirasaurus chamam ele depois. Esse dinossauro que sobreviveu de alguma forma nas ilhas do Pacífico, ele foi contaminado com a radiação dos testes de armas nucleares no atol de Bikini. Essa radiação provocou uma mutação nele e fez ele ficar ainda maior e radioativo. E essa ideia do Gojira como um dinossauro, ele também aparece no Gojira vs King Ghidorah, de 1991, que é um filme que é bastante nacionalista, em que o Gojira, antes de se transformar, o Gojira ainda é dinossauro, ele acaba atacando o exército dos Estados Unidos e, sem querer, ajudando o exército japonês. O que acontece é que o Gojira, ainda um dinossauro antes de passar pela mutação, ele começa a atacar as pessoas aí na Ilha Odo e a equipe de mecânicos que estava consertando o avião do Koichi. E tem um momento em que ele tem a oportunidade de atirar com o canhão do avião no Gojira e matar ele. Só que ele fica com medo, ele hesita, e o Gojira acaba atacando várias pessoas e matando quase todo mundo. Só sobrevivem ele e o Tachibana, que é o chefe dos mecânicos. Depois disso, o Koichi ele volta para casa. Ele morava num bairro em Tóquio e as estatísticas reais históricas são de que pelo menos metade das casas de Tóquio foram destruídas com bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Então Yamazaki ele vai reconstruir esse ambiente, uma cidade que foi pelo menos metade dela destruída. E muito das partes destruídas eram lugares onde moravam pessoas mais pobres, né? Não só os bombardeios, como os incêndios que tiveram em sequência. E quando o Koichi chega em casa com a carta da mãe dele dizendo para ele chegar vivo, ele descobre que os pais dele morreram durante um dos incêndios ali quando teve os bombardeios na cidade. Daí ele tem uma vizinha dele que perdeu os filhos no bombardeio e ao ver ele, a primeira reação que ele tem é de ser agressiva com ele, porque ele deveria ser um piloto suicida. Ele voltou para casa. Se ele deveria se matar lutando e ele não se matou, significa que ele não cumpriu o papel dele dentro daquela sociedade. E a mulher, ela vai descarregar nele a raiva dela. Meus filhos morreram por tua causa. Se tu tivesse lutado direito, tu teria vencido a guerra, nós teríamos vencido, não estaríamos destruídos e meus filhos não teriam morrido. Essa lógica que passa pela cabeça da vizinha dele, a princípio, que é muito comum com esse tipo de relação ali social japonesa. Como eu falei, né, aquilo, o moralmente correto é cumprir os papéis, cumprir as expectativas, as funções que te deram. E o Koichi, ele não cumpriu. Então, de certa forma, ele vai começar a achar que ele não merece estar naquela sociedade. E daí o Yamazaki vai trabalhar com essa ideia de trauma. Porque o Koichi, ele não só tem um trauma de guerra, mas ele tem um trauma de sobrevivente, que é o sujeito que passa por uma situação muito difícil, muito drástica, muito intensa, em que as pessoas que ele conheciam, que estavam na volta dele, morrem e ele sobrevive. O sujeito que sobrevive a uma calamidade, a um desastre. Todo mundo que estava em volta dele morreu, mas ele não. Então um trauma comum de acontecer é o sujeito começar a se sentir culpado. Por que ele sobreviveu e todo mundo morreu? O que ele fez para merecer? Talvez ele não merecesse estar vivo. Talvez se ele tivesse morrido, outra pessoa com quem ele se importa, com quem ele gostava, teria se salvado. Então o Koichi, primeiro ele tem o trauma de sobrevivente, porque ele deveria ter morrido como um piloto suicida. Todo o batalhão dele morreu, mas ele sobreviveu. Então é o primeiro desastre que ele sobrevive. Daí ele chega na Ilha Odo e eles são atacados pelo Gojira. Quase todas as pessoas que ele conhecia ali na Ilha Odo foram mortas pelo Gojira. Mas ele sobreviveu. E não só ele sobreviveu, como ele não teve coragem de atirar no Gojira. Se ele tivesse atirado no Gojira, talvez o Gojira tivesse morrido e as pessoas tivessem sido salvas. Então ele tem um segundo desastre que ele sobreviveu. Daí ele chega em casa e descobre que os pais dele morreram no bombardeamento. Os pais dele,
que nem foram pra guerra morreram na guerra. E ele que foi pra guerra e que deveria morrer, não teve coragem, ele ficou com medo e fugiu. Então ele sobreviveu à guerra quando os pais dele não sobreviveram. Então ele sobreviveu 3 vezes. Ele tem um trauma de sobrevivente multiplicado por 3, que vai levar ele a acreditar que ele não merece estar vivo. Tinham pessoas melhores que ele que sobreviveram. E ele, que é um covarde, que não cumpriu os papéis que deram pra ele, que traiu a família dele, que traiu a pátria dele, que traiu o exército, os companheiros e o imperador, ele sobreviveu. Então ele vai desenvolver aquela ideia de que ele não merece estar vivo, que é algo comum por quem passa pelo trauma do sobrevivente. Daí o Koichi, tentando se recuperar, ele não tem mais a casa dele, mas ele pelo menos tem o terreno, ele vai fazer ali um barraquinho para sobreviver, como vários dos vizinhos dele fizeram, que é uma coisa que era bem comum no Japão daquela época, no Japão pós-guerra, um Japão destruído pelas bombas, um Japão onde as pessoas estavam na miséria, passando fome, um momento do Japão de pobreza absurda e extrema. Ele vai acabar conhecendo a Noriko, que é uma jovem que também perdeu a família ali durante os bombardeios, e a Noriko, ela leva com ela a Kiko, que é uma bebezinha, que a mãe da Kiko, antes de morrer, pediu pra Noriko cuidar dela. Então ele acaba levando a Noriko e a Kiko pra morar com ele, e ele vai acabar construindo uma família ali, mas é uma família que ele nega, porque ele acha que ele não merece ter uma família. Ele é um traidor. Ele sobreviveu e deixou as pessoas que dependiam dele morrer. Ele deixou os colegas dele morrer, ele deixou os pais dele morrer, ele deixou o país dele ser derrotado. Então ele se considera um traidor e que ele não merece aquela felicidade. Então ele vai ter uma família ali, mas ao mesmo tempo ele está se negando a assumir aquela família, porque ele acha que não é digno. Daí vai ter um momento ali que eles vão mostrar o Japão naquela miséria, mas conforme a história vai passando, em 1946, ele acaba arrumando um emprego, e é um emprego que paga bem, mas é um emprego que paga bem porque é um emprego bastante arriscado. Ele e outros homens, num barco todo velho de madeira, eles têm que andar pelo mar encontrando as minas ativas que ainda ficaram ali no mar em volta do Japão e destruindo essas minas para elas não causarem nenhum acidente. Mas minas são explosivos, armas de guerra, e a pessoa pode morrer num desastre enquanto tenta desativar elas. Então é um emprego extremamente arriscado, mas que paga bem, e vai mostrar ali que durante 1946, enquanto ele está trabalhando nesse emprego, ele vai melhorando de vida. Inclusive, né, se fala que no período ali pós-guerra, os tesouros vistos ali pela população do pós-guerra eram a moto, o rádio e a máquina de costura, que eram os bens de luxo. Quando alguém era bem de vida no Japão nesse período, os bens que eles tinham desejo de consumo geralmente eram esses. E o Yamazaki vai mostrar no filme que conforme eles vão melhorando a qualidade de vida, ele compra um rádio, ele chega em casa com uma moto. Então tem ali o Yamazaki mostrando que depois desse período de destruição ali do Japão, aos poucos o país foi começando a se reestabelecer. Só que é quando o Japão está se reconstruindo, quando a vida do Koichi parece que está melhorando, é que o Gojira é atingido pela radiação das armas nucleares testadas no atol de Bikini. E ele se transforma num monstro e ele vai pra Tóquio. E daí tem a cena lá que é o grande ataque em Ginza, né? Ginza é uma rua nobre lá de Tóquio que no pós-guerra ela começou a passar por um monte de reformas, se construíram prédios lá no estilo ocidental, prédios de tijolo, de concreto, pedra. E é uma área nobre, mais cara, com muitos comércios, muitas lojas. Então naquele período Ginza era muito símbolo da reconstrução do Japão pós-guerra. Qual era a imagem que a ocupação estadunidense do Japão pós-guerra queria para o Japão? E é bem ali que vai acontecer o ataque do Gojira em Tóquio. Ele vai chegar em Ginza e vai destruir todo aquele lugar. E o Yamazaki trabalhando com a ideia do trauma, né? Porque é o trauma da guerra que o Japão não superou. A guerra acabou, mas o Japão ainda está sofrendo. E é o trauma do Koichi, porque o monstro lá que matou os amigos dele e que ele sobreviveu, esse monstro voltou para assombrar ele. E ele poderia ter matado o Gojira quando o Gojira era só um dinossauro comum. Se é que é possível, né, ser um dinossauro comum. Mas agora que ele ficou um monstro e destruiu toda a cidade, o Koichi ele vai sobreviver ao ataque a Ginza. Então, mais uma vez, ele é um sobrevivente e é mais um trauma, só que agora é um trauma que é muito mais forte, muito mais pessoal pra ele. Inclusive, tem uma cena que eu acho muito boa, quando depois que Ginza foi destruída, tudo ali foi varrido, o Koichi perdeu gente que era importante pra ele, e quando ele fica tão alucinado que pela primeira vez ele grita, né, toda aquela angústia,
angústia que ele acumulou durante todo esse tempo, ele começa a gritar e quando ele vai chorar, ao invés dele chorar, tem a chuva. Só que não é uma chuva comum, é uma chuva negra, que é a chuva contaminada por poluição, que é um registro que se tem no pós-bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em outros ambientes com alto nível de poluição na atmosfera. Depois que o Godira usa a baforada atômica dele e cria outra explosão nuclear. A guerra acabou, mas eles não conseguem superar a dor da guerra. A bomba atômica está explodindo de novo, agora na forma de um dinossauro radioativo. E o Koichi não só sobrevive mais uma vez a um desastre, só que dessa vez ele se sente mais culpado ainda, porque se ele tivesse matado o Godira antes, nada daquilo teria acontecido. O ataque do Godira é uma prova de que ele é um traidor, de que ele não cumpriu os papéis dele com a sociedade. A sociedade dele está sofrendo, o Japão dele está sofrendo, porque lá atrás ele não teve coragem de lutar contra o Godira. E a partir daí o Koichi ele vai ficar obcecado em derrotar o Godira, que é muito uma referência, como comentei, ao Capitão Ahab e a Moby Dick, que inclusive é uma das inspirações lá para o filme original de 1954. Koichi completamente obcecado em destruir o Godira e ele está disposto a dessa vez morrer. As outras vezes ele deveria ter morrido e ele sobreviveu. Então nem era para ele estar vivo. Então tudo bem se ele morrer. Então ele está disposto a morrer lutando com o Godira. E ao mesmo tempo tem uma cena em que ele consegue ferir o Godira usando uma das minas e o Godira se regenera, mas o Godira ficou com uma cicatriz no rosto do ataque que o Koichi fez para ele. Então ao mesmo tempo que ele tem uma vingança pessoal contra o Godira tem uma vingança pessoal contra ele. O Koichi foi o sujeito que conseguiu ferir ele. E o resto do filme vai ser muito focado nos esforços ali dentro do Japão para derrotar o Godira e impedir que ele destrua um país que ainda está destruído, que ainda não se recuperou de uma guerra, de uma destruição. Só que aí que está um grande contraste entre o Godira Minus One do Yamazaki e o Shin Godira do Higuchi do Anno. Enquanto no Shin Godira os esforços para derrotar o Godira são extremamente burocráticos, são extremamente impessoais e são feitos por órgãos públicos, pelo governo, pelo aparato estatal, no Godira Minus One, os esforços para lutar contra o Godira são extremamente pessoais. E não só tem essa relação de vingança pessoal que o Koichi tem com ele, mas também são feitos pela sociedade civil. É o povo que se organiza para fazer isso. E quando o Yamazaki traz esse ponto, ele está muito falando sobre o contexto histórico em que o filme dele está se passando. E ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que o Yamazaki ele está tentando se redimir um pouco da imagem que ele criou. Porque assim, o Yamazaki ele já declarou algumas vezes que ele queria fazer filmes, versões live action, adaptando animações do estúdio Ghibli. E o Miyazaki já deixou bem claro que jamais deixaria o Yamazaki fazer adaptações dos personagens dele. Ele não quer nunca que o Yamazaki toque em algum personagem dele. E essa birra do Miyazaki com o Yamazaki tem um motivo, que assim, o Yamazaki, entre as obras dele, ele fez um filme que adapta uma história em quadrinhos do Mita Norifusa. E o título do filme, que é o mesmo título da história em quadrinhos, é Arquimedes no Taisen, que a tradução é algo como A Guerra de Arquimedes. E essa história em quadrinhos e esse filme do Yamazaki é sobre a construção do Yamato. Yamato, o grande navio de guerra que era o orgulho da marinha japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Yamazaki ele também tem um apego por histórias que se passam nesse período ali da Segunda Guerra Mundial. Só que o Arquimedes no Taisen é também uma história com bastante coração, mas é uma história que fala sobre a construção do aparato de guerra japonês. É uma história que fala de forma elogiosa das armas de guerra, da força militar japonesa. E isso, pro Miyazaki, já é algo que não é legal, né? Elogiar o passado militar japonês. Mas o grande problema no currículo de Yamazaki, que faz o Miyazaki não querer ele mexendo nos personagens dele nunca, é porque o Yamazaki, em 2013, dirigiu Ein no Zero, que é um filme que ele adapta um romance que é sobre dois irmãos que quando a avó deles morre, eles começam a procurar e descobrir coisas sobre o avô deles que eles não conheceram. Então eles vão atrás de memórias de lembranças do avô deles, e conforme eles vão se conectando com essas lembranças, com as memórias que o avô deles deixaram, eles vão criando esse vínculo com esse antepassado e reforçando os laços afetivos entre eles. Então é uma coisa que tem muita relação com a obra do Yamazaki, personagens com vínculos afetivos que vão sendo reforçados pelas relações entre eles, relações de pais, filhos e avós, é uma coisa que aparece muito nessas obras do Yamazaki, que eu já comentei, só que tem um problema. O avô deles era um piloto das Forças Armadas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, e ele é mostrado como um herói que defendeu o Japão. Então o Ein no Zero, ele trabalha essas questões afetivas, mas ele olha para o passado militar japonês de forma extremamente elogiosa. E o que piora toda essa situação é que o autor do livro Ein no Zero é o Miyakuta Naoki,
que é um negacionista da guerra. O Minyakuta, ele diz que o massacre de Nanquim nunca aconteceu, que a unidade 731 nunca aconteceu, que o exército japonês nunca cometeu crimes de guerra, nunca torturou ninguém, que o exército japonês estava certo, que os coreanos de fato que eram os culpados e eles tinham que ser colonizados mesmo. Então é um desses caras que olha para o passado militar japonês e fala com orgulho, ele nega os crimes, ele fala que o Japão estava certo em invadir os outros países. E o Miyazaki odeia ele. E como o Yamazaki adaptou um livro do Minyakuta, que é um negacionista que faz um livro que elogia o passado militar, o Miyazaki disse que nunca vai deixar o Yamazaki mexer nos personagens dele. E meio que criou essa imagem do Yamazaki como alguém que gosta de flertar com temas que elogiam o passado militar japonês. E aqui no Godzilla Minus One, parece que é o Yamazaki, ele tá tentando se desculpar. Ele, olha só, não é bem assim. Eu gosto das histórias que se passam na Segunda Guerra, mas não é que eu goste do exército. Porque o Godzilla Minus One, ele vai para esse passado japonês, mas os elogios que ele faz são justamente pro outro lado. O Godzilla Minus One, ele começa ali em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, mas a maior parte da história se passa em 1946 e 1947. Isso não é por acaso. É um período muito específico da história japonesa. No pós-guerra, o Japão foi ocupado, uma ocupação que oficialmente era das nações aliadas, mas que na prática foi os Estados Unidos, basicamente, que comandou tudo. Foi nomeado o general Douglas MacArthur para ser o comandante ali da ocupação, só que ele tinha vários intelectuais junto com eles. E vários desses intelectuais eram pessoas, assim, com mente aberta, que queriam fazer experimentos políticos e sociais no Japão para, quem sabe, tentar, se desse certo, aplicar nos Estados Unidos. Óbvio que eles nunca foram aplicados nos Estados Unidos, né? Jamais deixariam eles fazer esse tipo de coisa lá, mas o pessoal da ocupação fez várias reformas ali. Primeiro que todos os militares foram exonerados de cargos públicos. O exército do Japão foi dissolvido, o Japão não podia mais ter forças armadas, e todos os militares que estavam no governo, em cargos, e pessoas da alta burocracia que participaram diretamente, ativamente comandando a guerra, esses caras eles foram exonerados. As Zaibatsus, que eram as grandes corporações japonesas, elas foram desmanteladas. Se fizeram várias leis anti-monopólio. Fizeram reforma agrária no Japão. Vários dos maquinários de guerra que eram usados na indústria da guerra foram adaptados e dados para pequenas e médias empresas para a produção delas. Então teve todo um monte de reformas no Japão para transformar o Japão numa democracia social. Mas daí vamos entender a ideia da democracia social. Vou ter que voltar um pouco aqui. Vamos lá para a Revolução Francesa. Quando teve a Revolução Francesa, depois era uma monarquia, os iluministas liberais, eles reformaram todo o Estado francês. E a base teórica para a reforma do Estado francês foi um livro escrito pelo Montesquieu chamado Espírito das Leis. Nesse livro, o Estado deveria ser segmentado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo seria o chefe de Estado e o chefe da administração pública, o legislativo seria o órgão que criaria as leis e o judiciário seria o órgão que aplicaria as leis. E ao mesmo tempo que o Estado seria dividido em 3 poderes, cada um dos poderes teria mecanismos para fiscalizar os outros poderes, para garantir que os chefes e representantes dos outros poderes não iam usar seus cargos e suas funções de poderes para abusar dos outros ali dentro do Estado. Só que o Montesquieu, ele está no contexto do liberalismo. E o liberalismo, ele vinha de um trauma, de uma monarquia que se metia em tudo, que podia fazer tudo. O rei dizia: teus bens agora são meus, aquele cara eu quero que ele morra, todo mundo que está aqui eu quero que saia porque eu quero essa terra para mim. Então um rei que intervinha muito na vida de todo mundo, e ele podia fazer isso. O trauma do absolutismo, os liberais eles vão criar um modelo de sociedade inverso, em que o Estado ele não pode fazer nada. A ideia de que os sujeitos, os particulares, eles são vivos para viver na sua vida particular, e o Estado só tem que atuar em segurança e em questões básicas ali para impedir que as pessoas se matem. Mas o Estado não deveria poder influenciar na vida privada. O Estado não poderia influenciar na economia. Daí vai vir toda a tradição econômica liberal de que o Estado não deve se meter, que o mercado se autoequilibra e todas essas bobagens que a gente sabe que não funciona. Então, na teoria do Montesquieu, cada um dos poderes teria capacidade para intervir no outro, porque eles iriam ficar brigando com o outro, e enquanto os 3 poderes estão brigando entre eles, eles não iam conseguir intervir na sociedade. Então, se a gente parar para pensar, aqui no Brasil, o nosso legislativo, o judiciário e o executivo, constantemente eles estão brigando entre eles, e enquanto eles estão brigando entre eles não conseguem fazer nada para melhorar a qualidade de vida do país. Esse era o plano do Montesquieu. Vamos fazer um modelo de Estado em que os poderes ficam brigando entre eles e eles não
se metem na vida das pessoas. Isso vai impedir que surja um novo rei absolutista. Só que ainda no período iluminista, teve um teórico francês chamado Benjamin Constant, que é um francês que não é o mesmo Benjamin Constant aqui brasileiro, apesar dos nomes deles serem escritos iguais. O Benjamin Constant, ele vinha dessa tradição liberal, mas ele olhou para o modelo de Estado liberal ali, criado pelo Montesquieu e disse, isso vai dar muito errado, isso não vai funcionar. Ele vai pensar que a longo prazo, um Estado com 3 poderes que ficam brigando um com os outros e não interferem na sociedade, vai criar um monte de desigualdade social, vai aumentar a pobreza, vai aumentar os monopólios, vai se criar um monte de desigualdades que vai virar um inferno viver nesse lugar. Então ele teorizou a necessidade de existir um 4º poder, que é o governo. O governo seria um 4º poder do Estado, que a função seria intervir na sociedade. Tem ali um desequilíbrio econômico, vai lá o governo e mexe. Tem ali uma má distribuição de renda, o governo vai atuar para os pobres enriquecerem um pouco e para os ricos empobrecerem um pouco. Então o governo seria esse órgão do Estado que tem que intervir para tentar equilibrar a qualidade de vida e impedir os abusos. O Benjamin Constant vai escrever sobre isso e na época os outros liberais vão ridicularizar ele, não vão levar ele a sério. E essa teoria dele não vai ser aplicada por muito tempo, até o comecinho do século XX. O primeiro lugar do mundo a incorporar de fato essas teorias do Benjamin Constant foi o México após a Revolução. Eles entenderam que deveriam criar um Estado em que a função não é só garantir os direitos nominalmente, formalmente, como é o Estado liberal. Imaginem esse exemplo. O Estado, ele constrói uma escola e cria uma lei que diz que todas as crianças têm o direito a estudar e todas as pessoas têm o direito de ir e vir. Só que a escola fica de um lado da cidade e tem crianças pobres que moram do outro lado da cidade. Elas têm o direito de estudar, elas têm o direito de ir e vir, mas elas não têm condução, elas não têm como chegar lá, elas não têm como atravessar a cidade, elas não têm dinheiro para passagem. Então é um Estado que dá direitos formais, mas na prática esses direitos eles não são executáveis, materializados. E a ideia que vai surgir a partir de todo esse discurso teórico que vai vir desde lá do Benjamin Constant e vai se manifestar ali no México pós-revolução, a ideia do Estado ser uma democracia social, é de que é a função do Estado criar meios para que essa criança pobre consiga chegar na escola. Ou, por exemplo, fornecer o transporte, ou criar mais escolas em diferentes bairros. A ideia de que o governo ele tem que atuar na economia para diminuir as desigualdades. O México ele vai ser um grande experimento disso, e depois a República de Weimar, que é a Alemanha ali entre guerras. A Alemanha depois da queda do Kaiser e antes da ascensão do Hitler. Daí vai ter a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai destruir a Europa, e para a Europa se reconstruir, os europeus eles vão perceber que o Estado liberal não dá conta. Eles vão se reconstruir como democracias sociais. Agora a função do Estado não é só mais um monopólio da polícia e do exército. É a função do Estado intervir na sociedade e equilibrar a sociedade e impedir abusos. E as democracias europeias, elas vão passar a adotar esse método teórico lá do Benjamin Constant, que na época dele não foi levado a sério, que é a ideia de que tem que ter um 4º poder do Estado, que é o governo, e que o governo que tem essa função de intervir na sociedade, em que em alguns lugares o cargo de chefe de governo é chamado primeiro-ministro, outro de chanceler, cada país tem um nome diferente, mas a função essa de chefe de governo ela é presente em todos esses países. Já aqui na América Latina, nós temos um modelo que é muito específico nosso, assim. Nós somos democracias sociais, nós temos a função do governo, mas a função do governo não é um poder separado. Ele é fundido com o chefe de Estado. O chefe de Estado também é chefe de governo. E isso tem a relação com a nossa tradição de ditaduras militares. Muito das independências dos países latino-americanos foram feitos por militares. O nosso caso, por exemplo, Deodoro da Fonseca proclamando a República. Agora nós vamos ser uma democracia, mas ninguém pode votar e eu sou o presidente. Então eram militares que eles queriam ter a capacidade de intervir na sociedade, mas eles não queriam repartir esse poder, compartilhar esse poder com o outro. Então eles fundiram o primeiro-ministro no presidente num cargo só, né? Um presidente que também governa. Mas daí a gente tem o caso dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles são o último estado liberal. Tem outros estados que têm governos liberais, mas os estados, institucionalmente, eles são democracias sociais. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Eles nunca viram uma necessidade de se reconstruir, de se reorganizar. Então eles têm uma constituição
descrição ali de uma página feita num guardanapo no século XVIII. Eles têm um modelo de Estado que é lá da Revolução Francesa, lá do Iluminismo. Então eles ainda são liberais. Então tem um monte de problema na sociedade estadunidense eles não ter, por exemplo, serviço de saúde básico para as pessoas, é porque eles são Estado liberal. Não é a função do Estado, segundo a visão deles, intervir na sociedade. Não é função do Estado oferecer saúde, oferecer educação, equilibrar a economia. Mais recentemente tem algumas intervenções mais diretas na economia, na sociedade, mas institucionalmente os Estados Unidos são o último país liberal do mundo. Daí a relevância de vários intelectuais que participaram da ocupação japonesa serem cabeça aberta, porque eles foram fazer o plano para reconstruir o Japão e eles decidiram que iam reconstruir o Japão não como um Estado liberal igual aos Estados Unidos, mas como uma democracia social. Daí todo esse planejamento de reforma no Japão foi a partir dessa ideia. Vamos construir o Japão como uma democracia social, como um Estado que tem como objetivo equilibrar a economia, equilibrar a sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Daí esse monte de reforma. Daí eles fizeram reforma agrária depois da ocupação. Daí eles fizeram lei antimonopólio. Os estadunidenses, eles fizeram uma nova constituição e nessa nova constituição previa que o país era uma democracia social. Previa um gabinete de governo governado pelo primeiro-ministro que deveria regular a sociedade. A Constituição, ela dava pela primeira vez direitos iguais para as mulheres. A Constituição nova, ela foi aprovada em 1946 e entrou em vigência a partir de 1947. Nela, pela primeira vez, não só as mulheres tinham direitos iguais como os homens, como o direito de voto se tornou universal, né? Até então no Japão, como era em outros países. Inclusive, como era no Brasil na época do Império, para a pessoa poder votar, ela tinha que ter uma renda mínima. Tu tinha que mostrar que tu recebia tanto por ano para ter o direito do voto. Pela Constituição nova japonesa, todo mundo que fosse maior de idade, né, a partir de 20 anos, poderia votar. Então, pela primeira vez, as mulheres tinham direitos iguais e pela primeira vez os pobres poderiam votar. Então foi uma mudança enorme na sociedade japonesa. Também durante a ocupação foi criada a liberdade para a criação de partidos políticos, né, que o regime militar japonês da guerra tinha proibido, e foram libertados prisioneiros políticos. E assim, é importante lembrar que o Japão não é essa homogeneidade conservadora como algumas pessoas gostam de comentar na internet, né? Como, o Japão na Segunda Guerra é todo mundo fascista. Não, não era assim. O povo japonês sofreu um monte durante a guerra. Esses soldados kamikazes, por exemplo, e vários soldados da infantaria eram jovens camponeses do interior que eram recrutados à força. Largavam eles para lutar. Eles nunca tinham visto uma cidade. E largavam eles para lutar uma guerra que eles não sabiam por que eles estavam lutando. Sabe essas histórias de desaparecidos e mortos na ditadura no Brasil aqui? Depois do golpe de 64? O Japão dos anos 20, 30, 40 também era assim. Tinha um monte de opositores ao governo japonês. O movimento feminista no Japão, ele começou no finalzinho do século XIX. O anarquismo no Japão é desse período. O Partido Comunista do japonês é ali do começo do século XX. E o que aconteceu com esses caras? Com os anarquistas, com os comunistas japoneses? Eram os caras que durante a década de 1920, 1930, 1940, eles estavam engajados lutando contra o governo dentro do Japão. E vários deles foram exilados, foram presos, foram assassinados e foram desaparecidos. Muitos japoneses foram assassinados e desaparecidos pelo próprio governo por se oporem ao governo durante a Segunda Guerra Mundial. Quando teve a ocupação, esses prisioneiros políticos eles foram todos libertados. E o Partido Comunista se reorganizou. Então o Japão que o Yamazaki está mostrando ali no Godzilla Minus One, essa história se passa em 1946, 1947, que é justamente o momento histórico do auge da democracia japonesa. O Yamazaki faz todo o filme dele se passar em 1946 e 1947, não é por acaso, porque ele está falando justamente sobre esse Japão. O Japão, pela primeira vez em, sei lá, mais de 700 anos, que ele não é governado por militares. A primeira vez que as mulheres são consideradas iguais aos homens. A primeira vez que os pobres podem votar. É um momento histórico em que o Japão está se tornando uma democracia. É um momento histórico em que as pessoas estão olhando para o futuro e pensando que eles poderiam ter vários direitos, poder várias coisas que eles nunca tiveram até então. Inclusive, a própria ocupação incentivou ali o governo a criar legislações trabalhistas e a ajudar a favorecer os sindicatos a se organizarem. Só que daí o que aconteceu em 1946? Muita movimentação
política na população. Muitos sindicatos se organizando e exigindo direitos. O Partido Comunista Japonês começou a crescer muito, ficar popular entre o povo, muita gente se filiando. Em alguns meses, tinha mais gente no Partido Comunista Japonês do que tinha no Partido Comunista na Rússia, um pouquinho antes da Revolução Russa. Então esses ideais trabalhistas, socialistas, anarquistas, eles começaram a ficar muito popular no Japão. E os sindicatos organizaram uma grande greve que deveria acontecer em 1º de fevereiro de 1947. Teve toda uma organização de greve e foi nesse momento que a ocupação estadunidense ficou louca de medo e percebeu que a coisa tinha saído do controle deles. Veio ordens de Washington para controlar isso aí. O Douglas MacArthur, que era o comandante da ocupação, começou a chamar os sindicalistas, tentar conversar com eles para não acontecer essa grande greve, porque essa grande greve não só ia parar a economia, como ia mostrar para a população japonesa que eles tinham bastante influência naquela sociedade. Que se eles fizessem uma grande greve, ia parar tudo e o país ia parar. Ia mostrar a força dos trabalhadores organizados. E o MacArthur tentou negociar. Como ele não conseguiu fazer o Partido Comunista e os sindicatos desistirem, ele proibiu, ele botou a polícia na rua, o exército na rua, para coibir e não deixar a manifestação acontecer. Só que daí a repercussão foi tão negativa que o MacArthur decidiu convocar novas eleições imediatamente. Tiveram novas eleições e o que aconteceu? O Partido Socialista conseguiu muitos votos e foi eleito como primeiro-ministro o Katayama Tetsu, do Partido Socialista. Então, 1947 foi quando um socialista se tornou o primeiro-ministro do Japão. O Katayama, como primeiro-ministro, ele implementou um monte de legislação trabalhista no Japão. O Katayama implementou a lei de equiparação salarial entre 2 empregados com a mesma função, a licença maternidade, o seguro-desemprego, criou legislação de proteção à infância, estabeleceu a construção de orfanatos para os órfãos dos japoneses. Então, ali durante o governo do Katayama, em 1947, teve um monte de legislação trabalhista e destinada a bem-estar social. Só que quando isso aconteceu, o pessoal de Washington ficou muito nervoso. Ali, a partir de 1948, porque em 48, 49 ali, estava acontecendo a Revolução Socialista na China. Estava acontecendo a Revolução Socialista na Coreia. Vários países começaram a ser influenciados pela União Soviética e estava ali no começo do contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos ficaram extremamente preocupados porque o socialismo estava se espalhando no Japão. E eles mandaram diretrizes para o Douglas MacArthur mudar completamente a política ali em relação à ocupação. Mandaram um economista especialista ali em economia liberal para o Japão e os objetivos ali do comando da ocupação mudaram. As grandes empresas, aqueles conglomerados que estavam sendo desmantelados, decidiram voltar a ajudar eles. As leis antimonopólio foram enfraquecidas, aumentou a pressão contra os sindicatos. Os criminosos de guerra do alto comando do exército e do governo durante a Segunda Guerra Mundial que tinham sido presos, os Estados Unidos deu anistia para todos eles se eles se comprometessem a ajudarem a combater o comunismo no Japão. Então o que aconteceu foi que os 2 grandes partidos conservadores da época, que era o Partido Liberal e o Partido Democrático, que na prática eles abrigavam um monte de gente que era do governo durante a Segunda Guerra Mundial, esses partidos foram fundidos num só, que é o Partido Liberal Democrata, que está no governo do Japão inclusive atualmente, e esses criminosos de guerra anistiados, todos eles entraram para esse partido. E teve todo um apoio dos Estados Unidos para eles assumirem o governo. Então, a partir de 1948, toda essa lógica que os Estados Unidos ali estava dando apoio para transformar o Japão numa democracia social e conceder direitos, dar liberdades, da participação popular, a partir de 1948, eles mudaram completamente essa política e passaram a ser mais repressivos com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda e com as organizações civis. Então ali, entre 1946 e 1947, tem esse boom da democracia e da participação popular no Japão. E é bem esse período que o Yamazaki mostra no Godzilla Minus One. Esse país que está se reconstruindo como uma democracia, que estava completamente devastado, e as pessoas estão ganhando direitos e se tornando cada vez mais otimistas. Tem uma cena ali que é quando o Koichi chega em casa e descobre que a Noriko arrumou um emprego. Uma mulher arrumou um emprego em Ginza, que era essa rua que era o expoente do crescimento comercial ali no Japão. As mulheres puderam começar a trabalhar fora a partir de 1946, 1947, quando começou a valer a nova Constituição que dava direitos iguais para elas, quando passou a ter direitos trabalhistas que garantiam os direitos delas como trabalhadores. Isso aí está representado no filme. E toda a lógica de combater o Godira é a sociedade civil se organizando, pessoas que chegaram a servir nas Forças Armadas, mas eles não eram militares de carreira, eles foram recrutados à força para lutar na guerra.
Guerra, então eles tinham algum conhecimento de como operar as armas, o maquinário, aquela estrutura, mas essas pessoas da comunidade civil, elas se organizam e juntos decidem como combater o Gojira. Eles falam ali que não tem mais exército, porque o exército foi desmantelado. E os Estados Unidos não querem enviar tropas militares no mar para combater o Gojira, porque eles estão no contexto da Guerra Fria e eles têm medo que a União Soviética ache que é um ataque contra eles e responda e a Guerra Fria se torne uma guerra de fato. Então os japoneses estão ali sendo reconstruídos, tem ali um apoio dos Estados Unidos em volta, um controle, mas eles não estão dispostos a se arriscar pelo povo japonês. E o povo japonês tem que se organizar para fazer isso sozinho, que era o que estava acontecendo em 1946 e 1947. As organizações populares, os novos partidos políticos, os sindicatos, as organizações civis se organizando e a comunidade reconstruindo o país a partir dessas organizações de participação coletiva. Então parece muito para mim que o Yamazaki ele está tentando responder aquelas críticas que fizeram contra ele, que inclusive o Miyazaki foi um dos grandes críticos de dizer que ele faz essas histórias de Segunda Guerra Mundial valorizando o lado militarista. Em Godzilla Minus One, Yamazaki ele tá mostrando uma história de contexto da Segunda Guerra Mundial, mas não é cultuando os militares, é o contrário. Olha só, os militares provocaram essa destruição do Japão e agora é a sociedade civil se organizando de forma democrática que vai resolver o problema. Se o Gojira é o trauma de guerra do Japão, é o trauma do militarismo que tomou conta daquela sociedade, quem é que vai derrubar esse trauma do militarismo? Quem é que vai consertar os estragos que os militares causaram no Japão? É a sociedade civil se organizando de forma democrática. Então me parece muito que é o Yamazaki dizendo, olha só, eu gosto de Segunda Guerra, mas eu não cultuo os militares, eu também posso mostrar o povo e a democracia ali desse contexto. E vale também a gente pensar um pouco, eu acho, em como o Yamazaki constrói a versão dele do Gojira. Vale lembrar, né, que existiram dois Gojiras. Tem o Gojira original, que em japonês ele é chamado de Shodai Gojira, né, o Gojira original, o Gojira da primeira geração, que é o que aparece no filme de 1954, e ele é morto pelo Oxygen Destroyer, no filme de 1954. Daí no Gojira mostra King Ghidorah lá de 2001, ele volta como um zumbi, possuído ali pelos fantasmas das vítimas da guerra. No Gojira Mecha Gojira de 2002, os ossos dele são usados para a construção do Kiryu. Então esse é um personagem, e tem o segundo Gojira, né, o Gojira da segunda geração, o Nidaime Gojira, que é o personagem que aparece no filme de 1955, no Gojira no Gyakushu, que é um outro Gojirasauro que também foi contaminado pelas radiações e também virou mutante. E daí tem uma diferença entre os dois, porque o primeiro Gojira, ele claramente não gosta de humanos, ele ataca e destrói a sociedade humana, e tem o segundo Gojira, que é aquele que vive numa tensão ali com os humanos, mas é o que o protege o planeta quando necessário. São dois personagens diferentes. Em 1984, quando tem o reboot, que tem a cronologia da Era Heisei, a Era Heisei, ela ignora os filmes da Era Showa, exceto o primeiro. Conta a existência do primeiro Gojira, e o filme de 1984 ele reapresenta o segundo Gojira. Então são dois personagens diferentes. Aqui na história do Yamazaki, no Gojira Minus One, o Gojira que aparece é o Gojira original do filme de 1954, aquele Gojira que ele é uma força de invasão destruidora, e quando ele vê a sociedade humana, ele vai lá e vai destruir tudo, vai pisotear e vai explodir. Então é o Gojira Kaiju Invasor, que é um outro personagem diferente do segundo Gojira, que é o Gojira que protege o meio ambiente. Então esse Gojira que aparece no Gojira Minus One, ele tá ali para antagonizar com a sociedade humana, ele não consegue conviver com a sociedade humana e ele vai atacar até ele destruir os humanos ou os humanos destruírem ele. E o Koichi, ele tá naquela briga porque ele vai ter essa vingança pessoal em relação ao Gojira, e o Gojira com a cicatriz tem a vingança pessoal em relação a ele. Ao ponto que o Koichi, ele não teve coragem de se matar na guerra, mas agora ele perdeu tudo. O trauma dele sobrevivente está tão forte, ele acha tanto que ele não merece viver, que dessa vez ele está disposto a se sacrificar. E daí tem um ponto muito importante quando ele encontra o Tachibana, que era o chefe dos mecânicos, o único que sobreviveu. Toda a equipe do Tachibana foi assassinada pelo Gojira, porque o Koichi não teve coragem de atirar no Gojira com o canhão do avião. O Tachibana que culpa o Koichi pela morte deles, que acha que o Koichi é esse traidor, né? Tem toda essa pressão de que o Koichi não cumpriu o dever dele para com a sociedade, para com o país, para com os colegas dele. O Tachibana no começo ele vai representar muito isso, do mesmo jeito que a vizinha dele diz que os filhos dela morreram por culpa do Koichi, porque ele não lutou até o fim, e o Japão perdeu a guerra por causa dele. A vizinha logo depois, quando tiver a oportunidade de ajudar eles a cuidar da Kiko, ela perdeu os filhos dela, mas agora tem uma criança ali para ela ajudar. Logo ela tá enturmada e ela se torna parte da família deles. Ela que perdeu a família também, se integra na família deles. E toda aquela culpa que ela projetava no Koichi passou, agora ela não pensa mais nele como um culpado responsável, mas sim como alguém ali da família que ela quer proteger. E o
Tachibana ele vai passar por isso também. No começo ele odeia o Koichi, culpa ele pelas mortes, mas depois ele vai perceber que a culpa não é do Koichi, a culpa é do monstro e a culpa é da guerra. E ele vai chegar pro Koichi e vai dizer pra ele viver. Vai lutar com Godira, mas não morre, cara, não se mata, vive. E eu acho que assim, essa mensagem é bastante importante, né? Como um dos corações ali do filme. Um dos temas centrais ali do filme é de que os traumas de guerra, todo o estrago que os militaristas fizeram no Japão, quem pode consertar isso é a sociedade civil democrática organizada. E para fazer isso, tem que se superar vários desses valores militaristas. Disseram pro Koichi que ele tinha que se sacrificar, que ele tinha que morrer. E o ataque dele com suicida não ia ganhar a guerra, não ia contribuir em nada, o Japão ia acabar sendo derrotado de qualquer jeito. Então, o fato dele ter sobrevivido não mudou o destino da guerra. O país dele não foi derrotado por causa dele. E ele foi obrigado a lutar naquela guerra que ele não queria, por valores que ele nem acredita, porque uns ricos militares queriam se gabar de serem descendentes de samurais e queriam ficar mais ricos colonizando e explorando os outros povos ali do Pacífico. E o Koichi, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele é um desses caras, um morador da cidade, uma família pobre, que foi obrigado a lutar naquela guerra que ele nem queria estar. Quando o Tachibana diz pra ele viva, isso é se opor a essa tradição militar. Ensinaram pro Koichi, ensinaram pros camponeses, pros trabalhadores, pro povo japonês, que eles tinham que morrer pelo país deles, enquanto os generais, os políticos, estavam sentados lá confortável, usando as pessoas do próprio povo deles como peças descartáveis para eles brincarem de guerra e dizendo, vocês devem morrer por nós. Quando o Tachibana diz viva, talvez a maior rebeldia contra o totalitarismo, a maior rebeldia contra o militarismo é viver. É dizer, eu não vou me matar por vocês. Eu não vou seguir esses valores que vocês nos ensinam, que a gente tem que sacrificar pela suposta pátria, mas na verdade é para defender militares e ricos. Doutrinavam esses jovens para eles acreditarem nisso, que eles tinham que morrer. E talvez a maior rebeldia que se possa ter contra isso é viver, é dizer, não, eu não vou morrer por isso. Então quando o Tachibana diz para ele viva, tem aí a questão do perdão. O Tachibana está perdoando o Koichi, está admitindo que não é culpa do Koichi. A sociedade japonesa tem que admitir que a culpa não é desses militares que não lutaram até a morte, desses soldados rasos. A culpa é do alto comando, é dos políticos, de quem estava no trono. Esses soldados de infantaria que eram obrigados a lutar até a morte sem nem saber porque a guerra estava acontecendo, esses caras eram vítimas. Diferente dos criminosos de guerra, do pessoal que fez massacre. Esses caras sim são criminosos. Agora o jovem do interior que era obrigado a entrar no mato vestido de uniforme de japonês e colocado na frente para ser usado como escudo humano pelo alto comando, e eles nem sabiam porque a guerra estava acontecendo, esses caras também eram vítimas. O povo japonês sofreu um monte com o governo militar japonês da década de 1930 e 1940. E a rebeldia é viva. Não morra por esses caras, não morra por esses militares que sonham e idealizam que eles são samurais, quando na verdade não são. O quanto o viver é uma rebeldia numa sociedade totalitária e militarista. E eu gosto bastante desse filme, assim, como Yamazaki vai usar o Godira para construir uma alegoria para representar o Japão de 1946 e 1947, esse período muito específico da história japonesa, em que o povo japonês vivia o sonho de transformar o país deles numa democracia com participação popular, em que o povo se organizava, se unia para resolver as coisas. Que foi uma coisa que se perdeu logo depois, com toda a nova política ali do comando de ocupação, que ajudou o Partido Liberal Democrata e todos esses velhos militares criminosos de guerra que estavam no poder em 1930 e 1940, eles voltarem para o governo, agora disfarçados como democratas. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem não gostou pode apertar no não gostei. Peço que quem puder também compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante aqui o canal. Agradeço muito aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam o canal. Eu posso sentar aqui e falar para você sobre Godira e sobre outros assuntos por mais de 1 hora, graças ao suporte dos apoiadores. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju lá no site do Apoia-se. Quem quiser também fazer alguma doação, eu vou deixar a chave de Pix na descrição do vídeo. Sintam-se livres para comentar aqui também. Sigam Ilha Kaiju nas redes sociais. E obrigado e até o próximo vídeo.